Ok, combinado então. Segunda-feira eu começo a treinar. Mas começo como? Começar a treinar não é só um belo dia se acordar, resolver sair correndo, fazer caminhada ou uns abdominais aí no seu quarto, flexão de braço. Tá? Você tem que planejar isso, tá certo? Então você tem que ver que tipo de modalidade você vai praticar. Quantas vezes por semana você vai fazê-la? Você gosta do que você vai fazer? Ou você vai fazer só porque está na moda? Tá? Qual que é a sua situação física atual? Seu corpo aguenta fazer aquilo que você está querendo? Então você precisa pensar em tudo isso antes de começar uma atividade física, tá? Depois de pensar em tudo isso, a gente tem que entender como é que o nosso corpo reage ao treinamento físico, tá? Que não é uma coisa simples. E aí que entra o treinamento desportivo. Já ouviu falar nele? O treinamento desportivo, ele é baseado em princípios. Você sabe o que é princípio? Princípio, como o nome diz, é tudo aquilo que começa, é a origem, é a raiz, tá? E aqui no esporte, a gente tem isso também. Princípios do treinamento é como que a gente começa a treinar. O que a gente vai usar como base para a gente poder desenvolver o nosso treinamento físico. Você é obrigado a seguir esses princípios? Ninguém é obrigado a fazer nada. Porém, se você segui-los, você vai alcançar seu objetivo com muito mais facilidade, porque você vai estar trazendo para o seu treinamento, para a sua realidade, embasamento de pessoas que estudaram a respeito disso. Tá? E não foi pouca gente. E não se esqueça, se você quer saber mais sobre esportes, exercícios e tudo aquilo que está em volta deles, não deixe de assinar esse canal, tocar no sininho, curtir e encaminhar para aquele seu amigo que ele pode se beneficiar desse conteúdo. Combinado? Princípio da conscientização. O que ele diz? Bom, se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Como eu disse lá no começo, eu não posso fazer somente por fazer. Eu tenho que estar consciente, tá? Se você parar para pensar, quando a gente faz qualquer atividade sem dar foco para aquilo, ela é mal feita, o resultado não acontece, tá? Se você está numa esteira, numa academia, lendo revista ou assistindo a televisão, ao invés de focar no próprio treinamento, você não vai ter o resultado que você gostaria. Parece que é besteira, mas você se empenha mais quando você está focado naquilo. Tá? Então uma música te motiva quando você está correndo com fone de ouvido, por exemplo. Mas quando você está assistindo um seriado, quando você está lendo uma revista enquanto você faz atividade física, você não está focado naquilo, a sua mente divaga. Tá? Ela sai do foco do treinamento. Tá bom? Então procura fazer isso. Procura ter a consciência naquilo que você está fazendo. E aí a gente chega no segundo princípio que a gente vai falar hoje. Princípio da saúde. Toda e qualquer atividade física que a gente vai fazer, ela tem que nos trazer saúde. Tá? Eu preciso estar prestando atenção naquilo que eu estou trabalhando. Eu não posso fazer uma intensidade alta se meu corpo não aguenta. Lembra que eu falei lá no começo? Eu tenho que saber se eu estou apto a fazer aquilo? Aqui entra nesse princípio da saúde. Tá bom? Então, se você está fazendo uma atividade e ela está te machucando, para. Pelo menos momentaneamente. Se adapta àquela situação e aí você continua depois. Ou troca a atividade física, tá bom? Lembrando uma coisa, atleta não é sinônimo de saúde, porque eles visam performance. E quando você está querendo performance, você ultrapassa os limites do corpo. Você faz além do que você precisa alcançar, aquele objetivo final. Tá? Então é muito comum o atleta se lesionar por causa disso. Princípio da individualidade biológica. As pessoas são diferentes. Cada uma tem um corpo, tem a nossa individualidade, a nossa composição corporal. Alguns ganham peso com facilidade, outros emagrecem com facilidade, outros não emagrecem, outros não engordam, outros não. Enfim. Por mais que a pessoa seja gêmea e idêntica de alguém, elas não são 100% idênticas. Então tem a tal da individualidade biológica. Isso quer dizer o quê? Que cada pessoa tem o seu ritmo. Cada pessoa tem o seu tempo de acontecer as coisas. Tá? Então a gente tem que respeitar isso. Não adianta você estar treinando com um amigo, se seu amigo atingir um objetivo e você não,
não quer dizer que você nunca vai chegar, quer dizer que o seu tempo é outro, tá? Então calma, vai devagar. E aí foi onde apareceu o personal trainer, de qualquer modalidade. Quem já utilizou o personal trainer sabe que quando você foca individualmente, foca na necessidade daquela pessoa, você consegue evoluir mais rapidamente, tá? Do que uma aula em grupo, onde o conteúdo é igual para todo mundo. Beleza? Então respeita a sua individualidade biológica, não tem como você ultrapassá-la. Princípio da adaptação. Ao longo da história, o ser humano se adaptou a várias situações. Tá? Antigamente nós éramos nômades, ou seja, a gente mudava de lugar para lugar, e os lugares são frios, outros lugares são mais secos, outros lugares são mais molhados, outros lugares são mais escassos, outros lugares são mais rochosos, enfim. Mas a gente se adapta. Tá? E aqui no esporte é a mesma coisa. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade física, algum exercício físico ou algum esporte, a gente está criando adaptações no nosso organismo. E a gente precisa esperar um tempo antes de passar para o próximo nível. Senão a gente vai acabar causando um problema no organismo. No nosso corpo, nós temos alguns tecidos que são mais macios ou moles e outros que são mais rígidos. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nosso corpo tem diferentes tempos de adaptação. E as adaptações acontecem lá a nível celular. Tá? Por quê? Quando você começa a praticar esportes, você começa a ter maior exigência de oxigênio no seu corpo, nas suas células. Você começa a ter maior exigência metabólica, você precisa produzir mais energia, suas células precisam trabalhar mais, você precisa ter maior eliminação de coisas nocivas no nosso organismo, tá? Como CO2 e algumas outras coisas que as células secretam. Tá? Então a gente precisa dar tempo ao tempo. Por exemplo, o tecido mais macio que a gente tem aqui no nosso treinamento é o tecido muscular. Tá? Então o tecido muscular ele se adapta mais rapidamente, porque ele é mais macio. Logo em seguida, vem o tecido tendinoso. O que é o tendão? O tendão é o que liga o músculo no osso. É aquele finalzinho do músculo que você vê lá no desenho de anatomia. Tem aquela parte rosadinha que aí fica branca. Bom, aquele é o tendão. Que ela é uma região um pouquinho mais rígida. Ainda assim é mole, porém ela é mais rígida que o músculo. E demora um pouquinho mais para você se adaptar. Depois a gente tem os ligamentos. Ligamento é uma parte mais rígida que liga um osso no outro. Tá? São eles que permitem que a gente movimente as articulações, senão ia estar tudo solto dentro do saco de pele. Então o ligamento ligando um osso no outro permite que a gente faça o movimento. E por último vem o osso. O osso é a estrutura mais rígida do nosso corpo. Que mesmo assim, quando a gente está fazendo treino, principalmente de compressão e tração, quando o músculo faz isso, faz tração no nosso osso, mas o músculo faz tração no osso? Faz. O músculo traciona o tendão, e o tendão está preso onde? No osso. Tá? Então, quando acontece esse tipo de situação, tração e compressão, a gente tem uma produção a gente tem osteogênese. O que é isso? Produção de novas células de tecido ósseo. Tá? Então, a pessoa que tem osteoporose, não é que ela vai deixar de ter osteoporose, ela vai diminuir a perda óssea. Tá? Então, você pode fazer exercício de musculação, de fortalecimento com peso, sem peso, com o próprio corpo, com elástico, com mola, que seja, que você vai estar melhorando a sua situação de osteoporose e osteopenia. Treinos que são bem periodizados, o que é periodizado? É quando você pega um treinamento e coloca ele numa sequência pedagógica. Você coloca ele um emendado com o outro, que você vai fazer uma ligação de um treino ao outro para que você possa ter maiores benefícios. Você tem um melhor rendimento, você vai alcançar o seu objetivo com maior facilidade. Aqui a gente tem um quadro, onde no quadro está mostrando para nós a intensidade do estímulo e a resposta desse estímulo. Tá? Então, quando a gente tem uma intensidade fraca, a gente não provoca adaptações no nosso organismo. Ao passo que se a gente tem uma atividade física com estímulo médio, você vai dar uma leve excitaçãozinha, ou seja, o seu corpo entendeu que tem alguma coisa ali, mas não foi o suficiente para ter benefícios. Tá? No máximo, uma manutenção. E depois, quando a gente dá um estímulo forte, aí sim a gente tem as grandes adaptações do nosso corpo. Tá? E aí, quando a gente tem muito forte esse estímulo, a gente está perigando causar um problema no nosso ligamento,
um problema no nos nossos ossos, nas nossas articulações, tá? É daí que vem as tendinopatias, que a gente pode ter inflamação no tendão, a gente pode ter problema nos epicôndilos, os côndilos, todos os ângulos do corpo, né? Que aí a gente acaba forçando além do que o corpo está preparado, porque não provocou a adaptação necessária. E novamente a gente fala aqui, a intensidade do estímulo tem a ver com você, não com seu amigo. Então não adianta terceiros vir e falar, ah, tá leve, é você que sabe. Não é o seu amigo, não é o seu professor, não é ninguém. Por isso que você tem que treinar sendo honesto consigo mesmo, senão você não vai ter melhora, tá? Vamos treinar certo. E aí a gente tem que respeitar uma sequência, que é essa aqui que está na tela. A gente tem que dar o estímulo, depois do estímulo a gente tem a recuperação desse estímulo, depois provoca-se uma adaptação proveniente desse estímulo e depois um estímulo mais forte do que o anterior era. Tá? Por que acontece isso? A gente, quando descansa, a gente tem a recuperação física, que aí, através da nossa alimentação, hidratação, os hormônios são liberados e tudo mais, aí a gente tem a recuperação do nosso organismo. Tá? É assim que a gente evolui. Então a gente tem o treino. Tá? Em todo o processo do treinamento, a gente tem essa curva de catabolismo. O que é isso? A gente está degradando o nosso corpo. Degradando? Degradando. Tá? A gente está criando microlesões na nossa estrutura. Essas microlesões são importantes porque elas são micro, não são lesões. Tá? A partir do momento que a gente termina o treinamento, a gente começa a ter uma curva que vai subindo aqui desse lado. E essa curva a gente pode contar como uma curva de recuperação. Tá? Então essa curva a gente está começando imediatamente após o treino, a gente começa a ter uma recuperação do organismo, onde se a gente der um intervalo adequado, com alimentação adequada e tudo mais, a gente começa a ter uma outra curva para cima do nosso nível atual, que vai ser a curva de supercompensação. E aí quando a gente chega nessa curva de supercompensação, é o momento da gente dar o próximo estímulo. Tá? O ideal seria isso, porque uma sequência desses bloquinhos com essas curvas para baixo e curvas para cima, elas vão começar a criar uma nova linha e aumentar a nossa performance. Ah, mas se eu quiser treinar todo dia? Tem gente que treina todo dia. Sim, você pode dar durante 3 sessões de treino seguidos o mesmo estímulo, desde que você dê o mesmo intervalo para você se recuperar. Ou atletas, por exemplo, como eu disse no sinônimo de saúde, mas se você der o seu estímulo todos os dias, você tem que alternar aquilo que você vai trabalhar. Um dia a gente vai falar aqui sobre capacidades físicas, habilidades físicas, enfim, tudo isso. E aí você vai ver que o atleta, em um dia ele está treinando força, no outro dia ele não está treinando força, está treinando resistência como foco principal, no outro dia é velocidade, no outro dia ele volta para força. Então tem como, através da periodização, que a gente vai falar mais para frente também, é você fazer tudo isso de maneira controlada, planejada, para que o desempenho máximo possa ser alcançado. De acordo com a intensidade do seu treino, você sabia que você pode ter uma recuperação de aeróbia, por exemplo, que varia entre 15 e 20 segundos. Exatamente, 15 e 20 segundos você já recuperou sua capacidade aeróbia quando você tem uma reserva de oxigênio que está sendo utilizada. E também você pode demorar, às vezes, de 48 até 72 horas. 72 horas para recuperar um treino, tá? Quando a gente está falando de questões proteicas, quando a gente está falando de reconstrução do nosso tecido muscular. O que vai depender disso? A intensidade. Quanto mais intenso for o treino, mais tempo eu vou demorar para fazer a recuperação. Tá? E também qual é o tipo de gasto energético que eu estou tendo, qual é a fonte de energia. Tá? Eu posso ter fonte de oxigênio, eu posso ter fonte de produção de ácido lático, eu posso ter onde eu vou usar gorduras, onde eu vou usar glicose, tá? Glicogênios. Então depende muito de como eu estou trabalhando. Princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, ele diz que a gente tem que fazer um aumento gradual da carga. E se você parar para pensar, a gente está fazendo isso por causa da adaptação do princípio que a gente viu antes. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma pessoa que está na casa dos seus 30 anos, que está parado há 2 anos. Tá? Então, ela quer começar a treinar. E ela decidiu que vai fazer uma musculação, 3 dias por semana. Como é que a gente pode fazer um treino para essa pessoa? Então, o perfil dessa pessoa é iniciante. Então, a gente vai fazer uma série de musculação para essa pessoa
onde vai ser alternado por segmento, um exercício para cada grupo muscular. Tá? Não vou levantar aqui qual exercício que nós vamos fazer, não é o foco agora. O foco é só a gente entender o princípio da sobrecarga. Tá? E aí vai dar mais ou menos 12 exercícios. Então ela vai fazer um exercício de membros superiores, depois faz um exercício de membros inferiores, aí volta para o superior, inferior, faz coluna, faz abdômen e tal. Vão dar 12 exercícios. Tá? Então a gente pode sugerir para ela fazer de 2 a 3 séries, de 15 a 20 repetições. Nossa, que série doida. Não, não é série doida, você já vai entender o porquê. Por que de 2 a 3 séries? Como ela é iniciante, ela vai começar só com 2. Tá? Como é de 15 a 20, ela vai começar com 15 repetições. E como vai ser a carga? A carga vai ser aquela onde ele vai conseguir fazer com dificuldade as 2 últimas ou 3 repetições dessa série, da primeira e da segunda série. Tem que ser difícil, tá? As últimas 2 ou 3 repetições. Beleza? Aí no próximo treino, ele vai pegar a mesma carga, não vai aumentar a carga, 2 séries, só que agora ele vai tentar fazer, ao invés de 15, 16 repetições, sendo que as 2 ou 3 últimas têm que ser difíceis. E assim vai evoluindo o treino. Se ele conseguir já no segundo treino fazer 17, 18, não tem problema. Tá? O que eu tenho que cuidar é para não fazer muito rápido essa evolução e aí eu posso machucar. Certo? Então vamos lá. Quando ele chegar em 2 séries, 20 repetições, e ele está confortável nessas repetições com a carga que ele está utilizando, antes de aumentar a carga, eu vou aumentar a série. Eu aumento para 3 séries, agora de volta a 15 repetições. Tá? Que aí eu vou fazendo de uma forma gradual, onde eu posso controlar melhor a evolução desse meu aluno sem causar problema. O grande problema para quem treina qualquer modalidade com carga é querer pegar peso. E você não precisa pegar peso para você ficar mais forte. Você não precisa pegar peso para você evoluir. Você pode trabalhar de uma forma melhor, mais consciente. Às vezes o peso não precisa nem ser mensurado. Uma modalidade como o Pilates, por exemplo, não utiliza peso, utiliza sobrecarga, porque o peso varia da complexidade do exercício. Tá? Ou você levanta o mesmo peso que você consegue no supino com barra e no supino com aparelho. É diferente a carga, então a carga é muitas vezes irrelevante. É mais ego de quem está treinando do que propriamente a evolução do treino. Dessa forma, a gente acaba criando adaptações no nosso organismo através da carga progressiva, e aí nosso organismo vai ficar com mais proteção articular, vai ficar mais preparado para os próximos treinos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai botar sobrecarga, se você está treinando ou se você está treinando alguém. Tá? Toma muito cuidado com isso, porque quando a gente faz aumentos bruscos de carga, aí de novo a gente volta naquele assunto das lesões. Se você chegou até aqui, vamos levantar uma hashtag. A hashtag todo dia é segunda-feira. Tá bom? Por quê? Porque a gente não pode ficar esperando segunda-feira para começar nada. Todo dia é segunda-feira. Então levanta daí, quando acabar esse vídeo, e vai fazer alguma atividade física programada. Vai lá e coloca os princípios de treinamento em prática. Ok? Seguindo aqui. Princípio da continuidade e reversibilidade. Como a gente viu aqui, nosso organismo ele se adapta aos estímulos. Tá? Então, se a gente está sempre dando estímulo, a gente está evoluindo, a gente está melhorando, então a gente está dando uma continuidade ao nosso treino. Ao mesmo tempo, se a gente diminui a intensidade, a gente coloca uma carga baixa, ou se a gente para por qualquer motivo, tá? Porque eu fui viajar, porque chegou festas de final de ano, qualquer motivo, o nosso corpo regride, nosso corpo retorna à posição original, a posição que a gente estava antes na questão física. Então é a reversibilidade acontecendo. Tá? Então do mesmo jeito que a gente evolui, a gente involui fisicamente. Aqui você está vendo uma imagem do Arnold Schwarzenegger, que eu acho que você já sabe quem é, né? E aí você tem duas fotos onde você consegue ver bem como ele ficou no momento de férias. Ele não estava treinando, não estava fazendo filme nenhum, não está mais competindo. É claro que tem um fator idade aqui, mas só para você entender. Ele estava no nível, e aí ele parou de treinar, ele regrediu, o corpo dele, ele mesmo assim ainda não está, apesar de seus 70 anos, ele está bem fisicamente, mesmo nessa foto. E como o corpo dele foi altamente treinado durante a vida toda, ele, se fizer alguns treininhos
de peso, rapidinho ele volta à forma que ele estava, não exatamente como ele estava, mas consegue melhorar muito a forma dele, porque tem uma coisa chamada lastro fisiológico. O nosso organismo ele tem uma memória, e essa memória faz com que o corpo recupere aquilo que ele já foi um dia. E também acontece isso quando os atletas estão voltando de férias, tá? Quando você acompanha qualquer campeonato de qualquer modalidade, os primeiros jogos são meio sofríveis de você assistir, porque os atletas eles estavam de férias, alguns desandam mesmo, comem coisa que não deveria, bebe, enfim, não vou entrar nesse mérito também, mas são as pessoas que deveriam cuidar do corpo o tempo todo, ninguém é de ferro, então eles acabam voltando meio fora de forma e você consegue ver bem isso no começo dos primeiros jogos de qualquer campeonato. Princípio da manutenção. Maravilha, treinei, cheguei no nível que eu queria. Daqui para frente eu vou ficar feio. Tá? Então o que você pode fazer? Fazer aqueles treinos que a gente mantém a carga. Ao invés de eu, por exemplo, diminuir o peso, eu posso diminuir um dia de treino. Ao invés de fazer 5 dias na semana, eu faço 4. Mantenho aquele treino que eu estava. Tá? Faço pequenas alterações no treino para se manter estimulado. Mas aí eu posso cuidar da carga, eu posso cuidar da intensidade, eu posso cuidar da frequência, e aí tudo isso vai fazer com que eu tenha manutenção da minha forma. Princípio da especificidade. Esse princípio fala para nós o seguinte, que se você é um atleta, por exemplo, e você quer atingir qualquer objetivo no seu esporte, você tem que fazer um treinamento onde contém aqueles movimentos. Tá? Trazendo para a realidade mais comum. Se você é uma pessoa que quer emagrecer, não adianta nada você ficar só levantando peso. Você precisa fazer uma atividade aeróbica onde você vai provocar um gasto calórico geral. Você precisa também fazer peso, porque você vai auxiliar nesse gasto calórico. Tá? Você quer ver uma questão de especificidade bem legal? Você pega dois atletas que correm, só que um é maratonista e o outro ele faz 100 metros rasos. Os dois vão correr, porém a especificidade do treinamento vai ser completamente diferente. Vai existir um começo onde os dois vão correr, os dois vão fazer os mesmos exercícios coordenativos, os dois vão fazer velocidade, os dois vão fazer tiro, porque se você parar para pensar, uma maratona é uma prova de longa duração, porém ela é um tiro de 42 km. Já parou para pensar? Ganha quem chegar primeiro. Então você tem que ser mais rápido em 42 km. Então a gente tem um exemplo aí, dois atletas que correm, onde um vai fazer um treinamento específico de potência muscular, de velocidade, agilidade, e o outro vai fazer também isso, só que ele vai acrescentar uma carga alta de resistência, tá? De coordenativo, de treinamento mental, porque é difícil você se manter num ritmo forte durante muito tempo. Sempre que a gente vai começar qualquer treinamento, a gente tem que pensar no seguinte: eu vou começar trabalhando em volume. O que é isso? É por quanto tempo eu vou conseguir fazer aquela atividade. Tá? Então, você vê recomendações médicas onde o ideal seria fazer 30 minutos de atividade por dia. Tudo bem, você pode fazer os 30 minutos ao invés de fazer 20. Só que você não vai sair correndo a 5 km por hora durante 30 minutos. Você pode muito bem começar caminhando, uma caminhada confortável, onde você faça os 30 minutos. Porque o que é muito comum é o seguinte: poxa, vou sair para caminhar meia hora. Aí quando dá 15 minutos, você está morrendo, porque você não controlou a sua intensidade. Então você está cansando. Aí você fala, vou fazer só 20 hoje. Só que se você fizer só 20 hoje, você vai fazer só 20 amanhã, vai fazer só 20 depois. Então você tem que controlar a sua intensidade, porque aí você vai ter mais condições de fazer o volume. Então fazendo 30 minutos num volume confortável, onde você termine, afinal de contas você não conhece o seu ritmo. Ah, eu sei, me conheço. Não, você não se conhece, porque você pode estar aquele dia mais cansado, você pode estar meio fora de forma. Tá? Você acha que com 30 anos tem a mesma aptidão física que com 20 anos, e não é assim. Então faz o primeiro dia de teste. Ah, poxa vida, eu andei 30 minutos hoje e foi tranquilo. Então, a próxima sessão de treino você dá uma puxadinha um pouco mais. Procura fazer o mesmo caminho para não ter diferença na altimetria. A altimetria é quando a gente pega planos mais altos, mais baixos, a gente pega subida e descida, tá? Isso é altimetria. Então, você pode muito bem fazer os 30 minutos numa intensidade controlada. Aí, à medida que o tempo vai passando, onde você conseguiu fazer esses 30 minutos, antes de você aumentar a sua intensidade, você aumenta o volume.
foi 35. Tá? Depois disso, sim, vai tendo uma inversão. Então o volume está alto e aqui a intensidade está baixa. À medida que você vai evoluindo, você vai invertendo. Principalmente atleta, a intensidade fica alta e o volume fica baixo. Tá? A gente vai falar um dia sobre periodização de treinamento e vocês vão perceber isso nitidamente. Tá? Que o atleta ele tem os picos de competição. Você tem um atleta que treina de final de semana, você tem um atleta que treina, desculpa, um atleta que compete de final de semana, você tem um atleta que compete o ano todo, e aí você tem que fazer treinamentos diferentes para essas pessoas. Mas a gente chega lá. Lembrando para você que a gente está sempre deixando aqui embaixo no comentário fixado os conteúdos que foram pesquisados para que a gente pudesse fazer esse vídeo. Tá? São autores que já estudaram bastante, então está aqui no comentário fixado. Eu vou começar a deixar até os links para vocês, se você tiver interesse em comprar, adquirir esses livros, eles vão estar aqui embaixo. E aí você pode se informar e conhecer um pouco mais desse mundo maravilhoso do esporte. Estamos alcançando a linha de chegada. Queria pedir para você compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de treinar e treina errado. Curta ele, por favor, curta aqui o vídeo para que mais gente também possa alcançar. Se inscreva, se você não está inscrito ainda. Toca no sininho, porque toda semana a gente vai trazer informações, vai trazer conhecimento ligado ao esporte, tá bom? Muito obrigado pela confiança e bons treinos!